faço um convite a você para vir junto comigo. Uau! Nessa jornada, eu diria, nessa viagem a essa história que vai ser contada. E para iniciar essa história, eu vou ler a palavra dele. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. Então, Jó respondeu ao Senhor. Então, eu respondi ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Uau! Hoje, essa é a primeira parte de uma história a qual vai ser contada. Acredito eu que no decorrer dessa história, a qual você vai acompanhar, em algum momento você vai se identificar com essa história. É uma história que envolve superação, uma história que envolve, eu diria, muita fé, uma história onde você entende e você vai chegar no meio dela, porque essa história eu vou contar até o dia de hoje, mas eu vou começar a contar lá no início, mas para que eu possa contar ela, é porque hoje essa palavra veio ao meu coração. Eu sei que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Meu nome é Vanusa Maria. Hoje eu tenho 44 anos. E foi uma longa trajetória até chegar ao dia de hoje. Especialmente hoje, essa data de hoje. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2022. Hoje eu moro no estado do Paraná, em Maringá, mas passei por outros estados, iniciei minha vida em um lugar distante do qual eu moro hoje. Iniciei minha vida em um sítio, uma vida rural, né? Eu diria assim. Os meus pais vêm de famílias muito simples e humildes, pessoas as quais foram educadas, criadas no meio rural, de fato, daquelas pessoas simples mesmo, eu diria, no sítio, né? Eu não sei aonde você hoje está, mas para que você possa entender, eu digo sítio, aquele lugar muito simples, onde não tinha energia, onde você tem que acender um candeeiro para poder enxergar à noite. Então eu vim de um lugar assim. Foi onde eu nasci. Eu nasci numa cidade, mas voltei após o nascimento para um sítio, né, onde eu fui criada até os meus 9 anos de idade. É porque comecei essa história, é desafiador para mim, porque eu recebi uma palavra dele, do meu Senhor, há 13 anos atrás, está fazendo agora, nesse mês de fevereiro, é por isso que hoje foi a decisão de contar essa história. E eu recebi uma palavra dele e ele me disse assim: minha filha, do seu passado eu vou fazer uma grande história. E no momento, quando eu recebi essa palavra, a gente está falando de 13 anos atrás, eu confesso para você que eu não entendi, para vocês, enfim, que eu não entendi muito bem aquilo que eu ouvi. O tempo passou, foram grandes coisas e coisas difíceis, maravilhas, muitas coisas aconteceram nesse período. Mas hoje eu compreendi que quando ele falou do passado, não se referia de algo breve e imediato que tinha acontecido ou que estava acontecendo naquele momento, mas sim de uma longa trajetória. E quando eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu vou tentar entender isso? O Senhor me chamou para algo. Eu creio plenamente que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Sou uma pessoa que eu confesso fé
eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu não sei qual é a sua crença, eu não sei em quem você acredita, qual é a sua crença religiosa. Mas eu estou aqui para falar não de religião, eu não estou aqui para falar sobre dogmas de homens, eu estou aqui para falar de alguém que chegou aqui porque tem um Deus que cuida, que está o tempo todo. E eu, com meus 9 anos de idade, morava no sítio, o qual eu, assim, quem mora na zona rural sabe que existem muitas limitações, embora hoje até a internet tem na zona rural, mas naquele tempo não era assim. Tudo era muito escasso, tudo era muito limitado, né? Quando a gente olha para o mundo de hoje, para a tecnologia que hoje nós temos acesso, tudo era muito limitado. E estou lá, eu, uma menina cheia de sonhos, eu venho de uma família grande, meus pais tiveram 9 filhos, eu sou a caçula das mulheres, e eu era muito ligada ao meu irmão caçula, a Valdir, que a diferença nossa de idade era 2 anos, hoje ele não está mais conosco, né? Já faz quase 20 anos, eu acredito, que o Senhor levou. Mas naquele tempo a gente era muito grudado quando criança. E Valdir ganhou uma bicicleta. Um Monarch, lembro, era até uma azul, tipo um vinho bem fechado. E a bicicleta era dele, foi ele que ganhou. Mas eu queria também ter uma bicicleta. E eu lembro que ele olhava para mim e dizia assim, Zaza, ele me chamava de Zaza, essa bicicleta é nossa, é sua também. E eu gostava de dizer que a bicicleta era minha, quando na realidade eu sabia que não era. E você vai perguntar, Vanusa, o que é que tem a ver isso? O que eu estou falando para você é que somos construções, né? Somos algo que estamos em construção, desculpa o erro de português, estamos em construção o tempo todo. Então eu era uma menina que estava em construção, uma menina que vinha de uma família muito simples, mas os meus pais, eu me orgulho muito deles terem algo assim singular que eles me ensinaram, que foi honestidade e caráter, e eu agradeço a Deus pelos meus pais. E aí eu tinha sonhos, né? Eu já sonhava, embora ao meu redor, aonde eu estava inserida naquele ambiente, não tinha como eu sonhar com o dia de hoje que eu falo com você. Uma menina que nasceu e morou por um bom tempo da sua infância, em um sítio, num lugar onde não se tinha luz, não tinha água encanada, num lugar simples, um sítio. Há pessoas que gostam muito, eu particularmente, embora tenha minha família que vem desse contexto de sítio, de vida rural, eu particularmente nunca gostei, não me pergunto por quê, mas eu nunca gostei. Até hoje eu também não gosto, eu não sei, mas meus olhos, eles olhavam para algo diferente daquilo que eu estava vivendo. E eu não sei explicar, mas algo dizia dentro do meu coração que a minha vida não seria ali, que não seria naquele contexto, que eu teria algo para fazer e para viver. É por isso que eu estou aqui hoje. E eu lembro, né, que minha família, os meus pais se divorciaram logo em seguida, eu acredito de 8 para 9 anos, quando eles se divorciaram. Então eu venho de um lar bem conturbado, de um lar onde os pais não tiveram, eu não diria que eles são culpados por isso, mas não tiveram estrutura para educar, para conversar, para poder estar junto, né, ali da criação, até porque foi a maneira que eles foram criados, então é o que eles tinham para oferecer. E como é que eu poderia sonhar com algo diferente, viver algo diferente, se eu estava inserida naquele contexto, se os meus pais eram assim, se a minha família era assim, se os meus avós também eram assim? Por que eu pensaria diferente? E é sobre isso. É sobre isso, é sobre você nunca desistir dos seus sonhos. É sobre você sempre lutar por aquilo que te faz ver mais além. E aí é onde entra o cuidado dele, né? Onde entra a soberania de um Deus que vê todas as coisas, mesmo que você ache que Ele não está te percebendo, que Ele não está te enxergando, mas Ele está lá.
Ele está lá contemplando cada passo seu. Cada passo seu. Eu digo isso com toda a convicção no coração de que isso é real, isso é verdade. E nessa longa trajetória que eu vou contar para vocês, eu acredito que vai ser em partes, para os vídeos não ficarem muito longos. Vocês vão entender o porquê. No final, tenho certeza disso, você vai entender que a nossa compreensão humana, para aquilo que a gente olha, que a gente toca, que a gente pega, é muito limitado para aquilo que a gente pode viver. E aquela menina cheia de sonhos, num ambiente totalmente contrário àquilo que ela sonhava, ela não desistiu. Eu acho que um ano depois, eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos, perto dos 11 anos de idade, foi quando os meus pais já estavam divorciados, minha mãe vai morar na cidade. Então já era o primeiro contato meu com a vida urbana, né? Com aquilo que eu sonhava. Como é que pode você sonhar com algo que você nunca teve, que você nunca viveu? Você não tem um tio que te fez sonhar, você não tem os seus avós, não. O que estava posto diante de mim era uma vida a qual eu via que era numa zona rural, que era num lugar onde não tinha luz. Por que eu sonhava com algo maior? Então se trata aqui essa história de contar um sonho que é real, que ele aconteceu, que ele acontece, porque eu quero motivar você que me escuta a não desistir jamais daquele sonho que está no teu coração. Porque sonhos faz parte da nossa vida, sonhar faz parte da nossa vida. Pensar em algo maior, melhor, para que possamos viver, faz parte da nossa vida. É o que nos mantém vivos, faz com que a gente pulse vida em nossos corações. É por isso que é tão importante que você comece a voltar a sonhar, se você parou de sonhar. Então estou eu lá da cidade agora. E começo a sonhar. Na minha casa não tinha televisão. E a primeira televisão, quando chegou, foi uma televisão preta e branca, lembro demais. E eu comecei a trabalhar muito cedo numa loja, na época o nome era Sol de Verão, era uma loja de moda feminina, moda praia. E eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro contato com o mundo, né, com aquilo que eu imaginava na minha mente, mas nunca tinha visto, tocado, né? E aí eu começo a trabalhar com meus 11 anos e meio, mais ou menos. E ali começa a minha trajetória, meus sonhos. E eu lembro que a dona dessa loja, que hoje ainda existe a loja, não é mais Sol de Verão, é Isca Viva, mas a dona dela continua sendo ela, Vera Carvalho, uma pessoa muito querida. E eu lembro que Vera sempre foi uma mulher muito ousada, uma mulher muito destemida. E Vera levava a loja dela, levava o conceito dela de moda praia para feiras de moda. E ela me levou nessas feiras algumas vezes. E eu via aqueles desfiles, eu via as pessoas no mundo da moda, via pessoas fazendo maquiagem. Foi ali onde começou minha profissão. Um talento qual Deus tinha me dado, ali se inicia o dom ser dentro do meu coração, né, da minha habilidade, a qual Deus tinha me dado. Não me pergunte como, que eu não sei explicar, mas era o cuidado dele, era a direção dele, começou a brotar dentro de mim. Ao ver aqueles profissionais na área da beleza maquiando as modelos para desfilar, eu observava, e quando eu observava, eu dizia, gente, eu posso fazer isso. E eu lembro que eu chegava em casa, eu não tinha estojo de maquiagem, eu não tinha maquiagem já disponíveis para que eu pudesse usar, e eu usava minâncora. Eu não sei se você sabe o que é, mas era tipo uma pomada para assadura, que os palhaços usavam muito na época para fazer aquelas maquiagens. E para fazer uma sombra branca eu usava minâncora e usava outros adereços para copiar a maquiagem que eu via, né, que eu estava vendo aqueles profissionais fazendo nas modelos para elas desfilarem. E ali começou, e aí eu comecei a olhar aquele universo, aquele mundo, era totalmente contrário daquilo que eu fui criada, daquilo que eu nasci. Mas aquilo enchia meus olhos, aquilo fazia com que eu olhasse a arte da vida, a beleza. E ali começa uma trajetória de uma menina sonhadora, uma menina que
sonhava mais além daquilo que ela via diante dos olhos. E eu começo a copiar as maquiagens, daqui a pouco começo a cortar cabelo dentro da casa da minha mãe, fazendo sobrancelha na loja, na Sol de Verão, e aí vai uma trajetória bem interessante. Foi quando eu comecei como profissional na área de beleza, né, como cabeleireira, e foi ali que eu percebi, naquele mundo de moda, de desfile, que eu percebi que o mundo era gigantesco, que eu podia fazer algo interessante, que eu podia fazer algo que desse sentido à minha vida, porque era mais forte do que eu, aquele que estava dentro de mim. E passei uns 5 anos, eu acredito, nessa loja. Quando eu saio dessa loja, passo por outra loja ali por 2 anos, uma loja de nada a ver com essa área de beleza, mas enfim. Depois chego a começar a exercer a minha profissão na área de beleza. E eu lembro isso, que eu cortava cabelo como se eu já soubesse, mas eu não sabia. Eu digo, eu não sabia, eu não tinha sido treinada, né, em cursos. Eu não tinha feito especialização para fazer aquele tipo de serviço, mas a minha imaginação, a minha mente sempre foi muito fértil para tentar imaginar coisas, e eu acabava fazendo e dando certo. Mas é claro que depois eu me especializei, fiz curso, fui para São Paulo, e aí quando eu chego em São Paulo, é fantástico, porque quando eu olhei aquele universo, aquela cidade gigantesca, e eu olhei e eu disse, uau, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não estou no lugar errado, eu já não conseguia mais me encaixar na cidade a qual eu morava, a qual eu construí minha profissão lá, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eu não me identificava mais ali, porque eu via que algo maior tinha para ser feito, para produzir. E foi uma longa trajetória nessa área de beleza, nessa área como cabeleireira, e eu fui descobrindo coisas. O primeiro salão da cidade já tem uma lanchonete dentro, inserida, foi eu quem fiz, porque eu achava que a gente poderia fazer mais, porque aquilo aí não era o suficiente. E essa luta para buscar algo mais e mais, não era por ambição de dinheiro, não era para você ter status sociais, mas era porque eu percebia, eu sentia a vida tocando dentro de mim, ela era muito preciosa, eu precisava viver. Eu precisava viver cada minuto com muita intensidade, eu precisava viver aquela minha vida como se ela fosse a coisa mais preciosa e única que eu tinha. E que de fato é. A sua vida é preciosa, a sua vida é única, por isso que ela não pode ser desperdiçada, por isso que você não pode desistir nem dos teus sonhos, nem pode desistir da tua vida. Pode existir a tua vida e de lutar por aquilo que você acredita, porque eu sempre aprendi uma coisa, e quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Eu sempre prezei para viver em verdade. Eu sempre prezei porque eu entendi assim, olha, vou contar uma coisa bem engraçada, até hoje eu compartilho com os meus filhos isso. Hoje as coisas estão muito modernas, se é que pode ser dito assim, mas naquele tempo a gente está falando de quantos anos atrás? De 30 anos atrás, de 25 anos atrás. Então quando você pensa naquela época atrás, de 20 anos atrás, uma pessoa que usa tatuagem, uma pessoa que tem determinados gostos que estão fora do padrão da sociedade, essa pessoa não é bem vista, ela começa a ser taxada como maconheira, como pessoas totalmente assim, desqualificadas, né, para o conceito social. E eu lembro que eu sempre eu amava a arte, já comecei o vídeo dizendo para vocês isso. E aí o que aconteceu? Eu lembro que as pessoas que têm negócio de maconha, né, de usar maconha, que hoje até é uma coisa, usa até como para saúde, mas maconheiro, e eu lembro, eu digo isso aos meus filhos, eu tive muito medo de chegar perto de pessoas que usavam droga, da droga propriamente, porque na minha mente funcionava assim. Aquele que usa droga, aquele que está envolvido com coisas ilícitas, ela vai ser presa, e se eu vou ser presa, eu estou lá porque eu cometi algo. Então a consciência de viver em verdade, de fazer o que era certo, era algo muito real dentro de mim, era algo que eu necessitava fazer, embora eu não entendesse o porquê eu tinha essa necessidade. Mas no decorrer desse vídeo, dessa história, você vai entender o porquê essa necessidade era tão forte dentro de mim. E eu quero convidar você a querer viver em verdade, porque a história ela só pode ser contada, ela só pode ser
só pode edificar, ela só pode edificar outra pessoa se ela for uma história de verdade, se for uma história sólida, se for uma história onde você cresceu, onde você aprendeu. Ela é sólida porque ela gera crescimento, e ela só gera crescimento, só é sólida porque ela é verdadeira. Você entende? Ela é verdadeira. E é sobre verdade. Quando eu penso, né, nas histórias bíblicas contadas, que a gente acha maravilhoso, nós achamos maravilhoso ao ouvir as histórias, a história de José, a história de Abraão, de Jacó, a história de Jó, da qual eu li para vocês no início do vídeo, o trechinho da história. E vocês se encantam, mas aquilo foi uma história de pessoas que decidiram viver aquilo que Deus tinha para elas. Porque Deus é um Deus que tem uma história linda para você. Ele é um Deus que cuida, que está e que jamais desiste de um filho. Ele tem uma história linda, como ele tinha uma história para Adão e Eva, no início de tudo, da criação. Ele também tem uma história para você. Então, quando você olha para as histórias, você se encanta, né? Porque são histórias de superação, histórias onde acontecem coisas inacreditáveis aos nossos olhos, loucura para muitos. Eu sei que talvez você que esteja me ouvindo, que clicou nesse vídeo agora, você diz: eu não acredito em nada disso, eu sou ateu, eu não sei o que você é. Eu não sei o que você é. E isso não cabe a mim achar que você está certo ou errado. Eu estou aqui para te convidar a ouvir uma história verdadeira, para você ouvir uma história que de fato aconteceu. E no decorrer dessa história, a qual eu vou contar para você, você vai entender que é possível sim ter uma história e ter uma vida de verdade. Então, essa menina que já não morava mais no sítio, mas agora morava na cidade, já não mais só conhecia uma cidade pequena do interior de Pernambuco, mas agora já tinha conhecido a grande São Paulo, né, onde tudo acontece quando chega no Brasil, e aí por aí vai. E essa menina tem muita história, eu conheci outros países também, mas eu quero me segurar agora aqui com vocês sobre a trajetória quando eu trabalhava na área de beleza, quando eu trabalhava nesse universo da beleza. A necessidade de cuidar, né, de transformar as pessoas. E eu tinha, né, nas minhas mãos uma habilidade a qual eu usava para fazer transformações, seja de cor de cabelo, de corte, etc. Mas a necessidade dentro do meu coração era muito mais do que isso. Era de mudar pessoas. E eu lembro que chegou a um certo período da minha vida e eu muito curiosa, eu queria ver, eu queria ler, eu queria entender, e era muitos porquês. E eu queria não só mais mudar o corte de cabelo da pessoa e opinar sobre como ela deveria, né, usar determinadas roupas. Eu queria já opinar sobre quem ela era. E é um negócio bem perigoso. Embora Deus sabe do meu coração, a intenção era das melhores possíveis, mas eu sabia que não era bem assim que funcionava. Mas o desejo dessa menina, que já agora não era mais uma menina, já estava se transformando em uma mulher, não madura, mas com vontade de amadurecer. Essa menina que agora mulher, queria mudar pessoas, mudar vidas. Olha que loucura, olha que ousadia que essa pessoa aqui tinha. Vê se pode eu querer mudar vidas. E é sobre isso, é sobre querer mudar vidas, é sobre querer impactar a sua vida, é sobre contar algo real que aconteceu, compartilhando com você que eu estou aqui. Eu quero influenciar você, não para minha própria história propriamente, mas nele, no autor da minha história, porque foi ele quem escreveu. Porque a história que ele escreve, ela é verdadeira, ela é sólida e vai ter muitas quedas, muitos erros, os quais eu cometi e vou compartilhar com você. Mas uma coisa eu vou dizer para você, ao chegar ao final dessa história contada, pelo menos até o dia de hoje, você vai ter certeza de uma coisa, que é uma história de verdade. Então esse primeiro vídeo foi apenas uma introdução de uma história que eu vou contar para vocês no decorrer de cada vídeo gravado daqui para frente. Então, olha, eu agradeço ter ficado comigo até aqui e eu quero de verdade, aos poucos te ajudar. Nesse primeiro vídeo eu quero dizer para você que é possível sonhar. Eu quero dizer para você que mesmo que você nasceu
Mesmo que você nasceu numa manjedoura, como Cristo nasceu, ele veio e nasceu numa manjedoura, mas ele é o dono do universo. Ele é o Deus vivo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é rei. Eu, Vanusa Maria, na minha limitação como ser humano, nasci e me criei num lugar limitado, que nem energia tinha. Mas hoje eu moro no sul do país e eu tenho muita história para contar que vai ajudar você a não desistir dos seus sonhos. Então essa primeira etapa é estimular você a não desistir dos seus sonhos. Fica comigo, no próximo vídeo continuaremos essa trajetória e eu acredito de todo o meu coração que não foi em vão que esse vídeo foi gravado. Aqui está o segredo. O segredo eu vou compartilhar com você. Um beijo no coração. Até a segunda parte.